ho, door, ho da 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 ho, door, ho. Olá, olá, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos mais uma vez ao Caos na Matrix, o podcast onde adentramos ao mundo da subjetividade, de universos fantásticos, de filmes, séries e demais coisas que muitos não considerariam perfeitos, mesmo que ela não exista, mas que para nós temos esse amor incondicional. Aqui quem fala com vocês é o psicólogo cinéfilo ou vovão para os íntimos, e dessa vez temos esse encontro maravilhoso e fantástico. Nosso Guigo e nosso Vitinho, por favor, se apresentem, rapazes. Olá pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a pauta é livre, vamos falar sobre o que cai na telha aí e falar sobre as nossas subjetividades, certo? E aí pessoal, Guigo aqui, já sou meio cavalo velho de guerra daqui do podcast, mas é isso aí, hoje a gente vai falar Certo. sobre muitas coisas que tocam a gente nessa cultura pop aí, e falar mal de muita gente também, né, de muita coisa também, porque faz parte, é isso aí, vamos embora. Então tá, já que o Guigo já deu o primeiro ponto de partida, Lion J. Condor é teu inimigo Sim. eterno, junto com a dupla D&D. O Condor, E... o Condor tem sido assim, putz, ele é a Sarah Hess, né, mas pelo menos a Sarah Hess acerta mais do que erra, eu acho. Mas também é porque ele tá mais à frente do negócio lá. E, putz, que cara burro, mano. De verdade. E o que mais me revolta é que quando teve aquela treta dele com o Sapotnik, ele pediu pro Martin ficar do lado dele. E aí o Martin, pô, rolou isso. E aí o Martin, tipo, ele falou, pô, fica do meu lado, que eu vou seguir a sua obra direitinho e tal. E aí o Martin, coitado, ficou do lado do cara errado. E aí se fodeu. A gente viu no que deu, né? Mas assim... O Sapotnik, ele tinha feito o que, ô Guigo? Só pra relembrar. Mano, eu não sei direito qual foi a treta. Eu sei que ele queria que a... Uma das coisas é que ele queria que a esposa dele fosse promovida pra algum cargo. Não lembro com exatidão que foi. E aí, enfim, meio que rolou uma dança dos dragões dentro da produção da série e da HBO, porque ficou dividida em duas. Um lado da HBO tava do lado do Sapotnik, outro do lado do Condor. E quem tivesse o dono da obra do lado, obviamente, venceria essa dança aí, né? E aí, infelizmente, o Condor ganhou. Hoje, até hoje tem essa dança, né? Porque tem a Casa do Dragão, né? E agora vai ter o Cavaleiro dos Sete Reinos. E o fandom tá totalmente dividido, que né? Nossa, sim. E o Cavaleiro dos Sete Reinos é assim... Tudo que a Casa do Dragão queria ser, de verdade. A Casa do Dragão é assim, é um deleite visual, assim, eu acho sensacional, sou encantado. O elenco acho que a gente até conversou sobre isso no off. É assim, uma coisa indescritível. Emma Darcy, Matt Damon e Olivia Cook são assim... Matt Smith. Matt Damon, Matt Smith. Então, tipo assim, sei lá, não tem palavra pra descrever essa galera, porque a Rhaenyra no episódio 2, um absurdo, mano. Eu chorei junto com ela quando ela coisou o trono, quando ela encontrou o Jack Carey, sabe? Sensacional, mas pra mim é o que salva a série ainda. E tem até os atores coadjuvantes também, tipo o Clinton Liberty, que faz o Adam Velaryon. Os caras fazem assim, muito bons. São muito... Sério? Que da hora. Tinha umas fotos muito boas. Eu acho que chegou a trocar uma mensagem com ele, né? Na segunda temporada, logo quando ele entrou na série, troquei mensagem com ele foi, tipo, muito legal, muito legal. Super simpático, ele é um querido, Tô com muitas expectativas, hein? Pra ele, assim, no final dessa temporada, pra alguma coisa que pode acontecer aí. Sorrisão ali. Dele crescer, né? É isso. É porque o Adam, ele é um cara extremamente fiel, né? E eu espero que pelo menos isso eles não mudem. Porque o cara, ele é de uma importância. É o que eu falo sempre. Quando eu tô trocando ideia com o pessoal sobre a dança, o Adam, ele é um personagem que ele tem uma importância gigantesca, que talvez se não fosse por uma atitude dele, a Rhaenyra perdesse o trono de um jeito muito mais abrupto e muito... Enfim, não posso dar muito spoiler, mas enfim, ele tem uma atitude muito honrada, inclusive, que salva uma galera, tá? O Guigo,
À primeira vista parece uma atitude muito pequena e que não vai fazer diferença, mas faz uma diferença do caralho. O cara, tipo, salva o dia. Gigo, tu falou aí da Rhaenyra. Tu acha que depois desse segundo episódio, tu acha que vai ter alguma Maravilhoso. mudança na questão da trajetória da personagem, de como que a Aham, série enxerga ela e como que a gente vai enxergar ela também? aham. Cara, eu acho que eu já conversei isso, não sei se no grupo ou só com o João, mas eu sempre bato nessa tecla que o meu sonho era ter visto a Rhaenyra Uhum. demoníaca que ela é no livro, porque no livro ela não é uma pessoa boa, e acho que isso que torna ela tão encantadora. Ela é tipo, uma Targaryen muito maquiavélica, maldosa, ela é rancorosa. Deixa a Cersei no chinelo, então. É isso, ela tem mais a ver com a Cersei do que com a Daenerys, que é o que a série tá tentando aproximar a Rhaenyra da figura da Daenerys. Só que elas não têm nada em comum, a não ser tipo, o nome de família e a aparência valeriana, tá ligado? E a Rhaenyra é isso, ela bota a Cersei no chinelo. A Rhaenyra do livro, ela, tipo assim, o Vaemond, o primo dela, ela descobre que o cara tá falando mal dos filhos, que eles são bastardos, e ela fala, Aí ela fala, vem cá em casa tomar um chá pra gente trocar ideia e tal. Quando chega, ela simplesmente dá o cara de comida pra Cyrax. E ela nega um Esse velório daí pro cara. esse aí que ele falou, não é o irmão do Corlys? Isso, que na série é o Daemon que mata. E aí, além Ah, dela mandar fazer isso com o Vaemond, que ela dá o corpo do cara pra Cyrax e ela nega um velório pra um velório digno pra um velário, que eles têm que voltar pro mar. Ela nega isso, ela pega todos os primos dela, que são os filhos do Vaemond, e entrega pro pai, e o Viserys manda arrancar, e ela fala, você vai ter que fazer alguma coisa aí, porque eles estavam falando mal dos meus filhos. E aí o Viserys se vê obrigado a arrancar a língua de todos, que ela pede que ele faça isso. E essa é a Rhaenyra do livro, tá ligado? E aí na série me irritou muito essa mudança de personalidade dela ser extremamente complacente sempre. Você vê claramente que é uma tentativa de fazer um paralelo com a Daenerys etérea da primeira temporada, dos primeiros livros e tal. E a Daenerys nem é tão complacente assim, porque já no primeiro livro ela sacrifica a Mirri Masdu lá. E a frase que ela fala pra a Mirri Masdu fala pra ela, você não vai ter meus gritos. E ela olha pra Mirri Masdu friamente e fala, não quero seus gritos, eu só quero a sua alma. E ela grita, né? Tô ligado. Ela Ela que fez a feiticeira. Ela foi a feiticeira que deixou o Khal Drogo Isso, e o Dom Lázaro Venturini. exatamente. E aí no final do primeiro livro e da primeira temporada é a vingança dela. Então assim, nem a Daenerys foi tão complacente por tanto tempo assim. E olha que a Daenerys é uma moleque, ela só tem tipo 13 anos no primeiro livro. Isso. E aí essa Rhaenyra complacente, muito boazinha, não, eu quero paz, não sei o que, me irrita muito. E eu realmente espero que a Rhaenyra do livro finalmente apareça. E porque assim, ela apareceu nesse segundo episódio, essa Rhaenyra desse jeito do segundo episódio, que corta quem tá falando demais, que tá pouco se fudendo com o que os outros acham. Essa é a Rhaenyra dos livros, essa é a Rhaenyra do segundo episódio, é a Rhaenyra dos livros. Apesar que aquela cena que ela tá chorando ao extremo, eu entendi no contexto da série, porque ele é uma parada que ela esperava há muito tempo, e ela chegou no trono finalmente, ela fala que ela não vai conseguir matar o A Walter e primeira tal. pessoa, né, que Essa ela parte matou, né? essa parte que ela fala que ela não vai conseguir matar o Walter, inclusive, me irrita muito, porque é um cara que tentou afastar ela do pai, tentou afastar ela da corte desde sempre, conspirou pro afastamento dela do trono, então pra mim não faz sentido. Totalmente. Hã? E esse cara aí destruiu a vida da Rhaenyra, da família. Exatamente, E pô, ele tá ligado? O cara matou, né? conspirou contra ela a vida inteira e tipo, eu não vou conseguir acabar com o cara que conspirou contra a minha vida. Beleza, mas no final das contas, ela que matou ele nos livros, se eu não me engano, ele é executado pelo Daemon no Fosso dos Dragões, mas ela tá lá. Ela só não bota a mão na espada e tudo mais. Mas eu gostei do segundo episódio e eu espero sim que a Rhaenyra tenha essa virada de chave e que o público pare de enxergar ela como que é uma coisa inevitável, né? De alguém muito sonso, muito complacente e tal. E eu acredito que isso vai acontecer porque nessas entrevistas pré terceira temporada, Emma Darcy falou em uma das entrevistas que a Rhaenyra ia finalmente tá mais sombria e tudo mais. Eu espero que isso aconteça porque a Rhaenyra precisa disso. Eu acho ela uma personagem de extrema importância assim pra lore assim, da obra como um todo, né? Da adaptação de TV, nem tanto, mas para os livros ela é extremamente importante. Porque ela é uma das figuras que motivam a Daenerys, né? Inclusive. Ela, a Visenya,
Não, acho que só ela e a Visenya que são assim as que mais inspiram a Daenerys, além do próprio Aegon Conquistador, né? Eu acho que dentro da própria série da Casa do Dragão, tem um personagem que eles... Eu não cheguei a ler os livros, mas é um personagem que eu gosto muito por ele ser moralmente cinza, que é o Daemon. Pra mim o Daemon é o Targaryen favorito junto da Daenerys. E assim, na série, o Daemon mata a própria esposa, o Daemon conspira contra a própria família. Ele faz atrocidades que... Mano, chegou um mensageiro lá, na primeira temporada, que ele só entrega a mensagem pro Daemon, ele pega o capacete, mata o cara, então ele faz umas atrocidades. E ele é o tipo. O cara ele é o personagem mais amado da série, mesmo sendo um personagem totalmente controverso. E eu acho que eles poderiam ter a mesma postura com os outros personagens, principalmente a Rhaenyra. Porque quem tá assistindo Game of Thrones não tá querendo ver um personagem que é o arauto da justiça, da vaidade, é virtuoso. Não. A gente quer ver pessoas reais, né? Pessoas com problemas reais. E como eles fazem a Rhaenyra se portar, eu acho que perde muito do potencial que a personagem poderia ter. A Emma Darcy é maravilhosa, eu acho que a atuação dela, não só dela, mas toda a atuação do elenco salva essa série. Porque essa série tem muita consistência, né? Na questão da escrita e tudo, e o carisma do elenco e a performance deles é o que salva essa série. Porque tem, mano, o que esse produtor dessa série faz é inacreditável. Pra mim é inacreditável. É Bizarro. O Daemon, ele é esse personagem extremamente cinza, com atitudes extremamente contraditórias e questionáveis. E é isso, a Rhaenyra é basicamente isso também, só que muito pior. Tanto que o Daemon, ele tem medo da Rhaenyra, tanto que ele apronta escondido pra ela não descobrir. Só que ele é tão assim que ela sempre descobre tudo que ele faz, tá ligado? E ele é muito assim, putz, vou aprontar aqui, mas a Rhaenyra não pode saber, porque, tipo assim, olha o nível que a mulher é, ao ponto do cara que ele é o maior capeta que tem, assim, em Westeros, temer a mulher, tá ligado? E é isso, o que o Ryan Condal faz com essa série é absurdo. E eu realmente acho que se não tivesse um elenco tão bom, essa série estaria assim no fundo do poço, porque o elenco é do personagem mais B até os principais. São todos maravilhosos. É uma galera, é uma escolha muito boa. São muito maravilhosos. Uma dúvida, Guigo, aquela feiticeira que é lá de Harrenhal, ela existe no livro? Eu esqueci o nome dela. O River, qual é a cara a cara do ator do Ramsay. Isso, ela é a que fica dando as visões pro Daemon lá, né? Ela é um Strong. É. Ela é uma bastarda. Ela existe sim nos livros. No livro, só que ela não tem essa importância que ela tem. Porque na verdade, porque assim, o arco do Daemon em Harrenhal, todo aquele lance da segunda temporada, não existe no livro. Esse lance das visões e tal não existe. Ele só menciona que ele vai pra Harrenhal, toma o castelo e fica por lá um certo tempo. E ela aparece assim e tal, mas ela não tem essa interação toda com o Daemon. Ela tem interação maior quando o Aemond chega lá, que ele chegou no episódio passado. E aí ela tem essa interação com ele. Existe isso, que ela é uma bruxa e tal. Mas não é como na série, não. Na série ela tem um tempão de tela. No livro ela não tem muito, não. E uma parada que eu fiquei curiosa, eu ia falar isso no nosso grupo lá, só que eu acabei esquecendo, é que no episódio 2, o Adam, o Wolf Martelo e o outro cara lá estão na Ilha de Caras, esperando pra ver se a Veiga aparece ali no Olho de Deus e tal, voltando pra Harrenhal. E eles veem um Homem Verde, né, lá em pé e tudo mais. E, velho, eu queria muito que a série... Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu queria muito que a série desenvolvesse mais isso, se aprofundasse mais nisso, porque no livro fala que o Adam, ele vai pra essa ilha pra se consultar com os Homens Verdes e tudo mais. Ninguém sabe o que ele ficou sabendo lá, com quem ele falou, o que ele descobriu, quem contou pra ele. Mas é daquelas paradas que... Sabe aquelas paradas que tem nas obras que fica aquele mistério e que é gostoso você ficar imaginando, mas sabe, você nunca vai saber, mas é gostoso de você ficar teorizando e tudo mais. Eu sei que a série não vai mostrar isso, porque, enfim, esse produto é horrível, mas uma curiosidade legal do Adam aí, que o Adam é um cara que eu queria que tivesse sobrevivido a Dança dos Dragões, porque ele é um cara muito foda. Mas quem sobrevive é o... Enfim, não vou dar spoiler, eu dei um spoiler sem querer, mas é isso. Tranquilo. Pode falar à vontade, pra mim tá tranquilo, já a gente falou muito spoiler. Pra você tá tranquilo, João? Saber de tudo? Em relação aqui ao Watch? É que nem como diziam na série, obviamente devem dizer nos livros, quando um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda. Nossa, ditado, mano, puta que pariu. Porque ele só existe, ele só existe na série. Thrones, mano. Inclusive,
Então. É, E esse inclusive, foi? eu tava tendo um papo com os amigos meus. Anteontem, acho que a gente tava falando sobre isso. Que, tipo, mano, isso não existe no livro. E se você for parar pra pensar, dá pra contar nos dedos de uma mão os Targaryen que realmente eram loucos e tal. E que eles não nasceram loucos, eles ficaram, tá ligado? O Aegon não era louco, ele só era cruel mesmo, só era filho da puta. Não era maluquice, era maldade mesmo. Tem o Baelor, que. É o Baelor? Acho que é o Baelor. Que ele que ele reconstruiu o septo e tal, que ele meio que era fanático religioso, não sei se isso se encaixa em loucura, mas. Enfim, eu acho que. Não sei se isso se encaixa em loucura. Agora, pra mim, o único cara que realmente era louco, os únicos que eram loucos mesmo, era. Aéreon Fogo Vivo, porque pra mim, pro cara beber Fogo Vivo, o cara realmente é maluco. Né? Então, Porra. Ele foi retardado. ele era bem louco, bem retardado. E o pai da Daenerys, o Aerys II. E, tipo, ele não nasceu louco, ele era. Todo mundo falava que ele era muito. Ele era um querido com todo mundo gostava muito dele. A própria. Esqueci o nome da mãe da Daenerys, mas enfim, a própria mãe da Daenerys meio que gostava dele, assim, não era apaixonada, porque ela não queria casar com ele, mas enfim, na família Targaryen é normal, né? Casar irmã com irmão. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder! E aí, tipo, tem o que aconteceu com ele é que tem um sequestro lá. Que. Esqueci, velho, agora o nome do evento. Mas enfim, ele é sequestrado. No torneio, né? É isso. Acontece um aumento de impostos e a galera não curte muito desse lugar, que eu realmente esqueci o nome. Putz, é porque é tanto lugar, tanto nome. Não sei se é torneio de solar estival que sequestram lá. Não, Solar Estival é o lance do Aegon V com o Dunk. Não, é do Cavaleiro que era o Palácio de Veraneio dos Targaryen. Não, tem torneio que realmente é o sequestro lá da Stark, né? Isso. Mas enfim, teve um aumento de imposto e essa galera não curtiu o que o Aerys fez. E sequestram ele fica sequestrado acho que por 6 meses, uma coisa assim. E nesse sequestro, ele ficou numa cela, tipo, uma cela suspensa, e embaixo da cela tinham vários spikes, assim, vários desafios de Valdocasa, lembrei. Tem ele fica aprisionado pelo Lorde Dennis Darkly durante uma visita que acaba desencadeando um sequestro de 6 meses e a cidade é cercada por 6 meses pelo Lord Tywin. E nesses 6 meses ele ficou cercado numa jaula suspensa com spikes que ele se cortava, e aí ele ficou paranoico, e aí depois disso ele não cortava mais a unha, não cortava mais os cabelos. E por ironia do destino, ele só não tinha medo do trono, que cortava muito ele, mas enfim. E aí o cara ficou paranoico, ficou louco e tudo mais, mas ele, tipo, ele não nasceu louco. Então isso é coisa da série mesmo, tá ligado? Isso me irrita muito, porque isso abre brecha pra muita merda. Inclusive eu tenho certeza que a Rhaenyra vão tirar a Rhaenyra de louca, pode ter certeza absoluta que isso vai rolar. E é isso, eu queria muito. Era muito fácil você fazer essa série ser agradável pro público geral, não leitor, e o público leitor, que era você literalmente copiar o livro. É muito fácil. Tudo bem que não dá pra adaptar tudo, é óbvio, porque é muito personagem, muito lugar, muita coisa. Mas dá pra você condensar, tá ligado? Duna é um grande exemplo de uma boa adaptação. Eu curto a adaptação de Duna, apesar das mudanças, mas eu gosto bastante. Muda muito, mas eles respeitam, né, o material base. É isso. E quando... Tanto que... Pode falar. Tanto que teve mudança em Duna que eu só fui me ligar conversando no off no nosso grupo lá. Que eu realmente não percebi. Tipo, é um deleite tão grande que eu fiquei assim, falei, putz. E eu só percebi, tipo, em conversas nossas, assim, das mudanças e tal. Tipo, lógico que as mudanças grandes são perceptíveis, a gente percebe, mas tem mudanças pequenas, assim, que parecem não fazer diferença, mas fazem, mas que o cara conseguiu mudar de um jeito que não interferiu tanto. Que já não é o caso da Casa do Dragão, porque existe, dentro da obra do Martin, existe uma coisa chamada efeito dominó. Que um evento com uma coisa muito pequena tem um efeito muito grande lá na frente, por exemplo, da Casa do Dragão. O arco do Chip Stealer, que não é com a Rhaena, é com a personagem chamada Needles, que é uma das sementes do dragão. E ela não existe na série, só que ela é de extrema importância pro final da dança. Vou te falar. Indiretamente. É de uma pessoa que não leu totalmente o Fogo e Sangue. Então não tô nem falando de, porra, tinha que ter essa personagem, porque no livro não. Esse arco desse rouba-ovelhas, cara, tudo que envolveu o rouba-ovelhas até agora, pra mim, nessa série, é de um extremo mau gosto. É um negócio horroroso. Pra mim, esse rouba-ovelhas acabou com aquela Batalha da Goela. Pra mim é um dragão feio. É uma montadora. Tipo assim, parece que são. A Batalha da Goela pra mim foi um bando de burro, assim. Desordenado, com dragão, tacando fogo, fazendo fogo amigo, querendo se matar.
tipo, era pra ser um negócio. O que eu imaginava dessa batalha da goela, pelo que os outros falavam, era uma batalha, assim, naval espetacular, épica. Mas pra mim parecia só um bando de adolescente lá, querendo se matar, matando os próprios amigos. Ainda mais esse roubo ovelhas aí, cara, com essa menina que, pelo amor de Deus. Aí depois ela volta lá pro Varen, né? Vale. Pro Varen lá, pro Vale. E, cara, pra mim tudo muito zoado, sei lá. É uma opinião de uma pessoa que nem viu que nem leu o livro, mas pra mim esse arco é, sei lá, cara. É porque é um desleixo bem perceptível, Uma entendeu? merda. É um desleixo, é desleixo. Horrível. Porque no livro, quando você der continuidade à leitura, você vai ver que a Batalha da Goela é até hoje considerada, dentro da lore de As Crônicas de Gelo e Fogo, é até hoje considerada a maior batalha naval da história de Westeros. E tinha muito mais dragões, se eu não me engano, o Seasmoke tava lá com o Adam e acho que todas as sementes estavam ali, as sementes principais. O Adam tava porque ele... É inevitável que ele é o favorito da Rhaenyra, então ela sempre pede pra ele estar, tipo... Enfim. E não existe esse arco dela com o Ship Stealer, e é muito desleixado esse arco deles. O arco da Rhaenyra no livro é um arco muito bonito, realmente é muito bonito, e é um... O que fizeram com ela na série é um negócio assim... Bizarro. Eu achei na série a Batalha da Goela um deleite visual assim, incrível. Visualmente ela é muito bonita. Tipo, as manobras dos dragões são lindas. A Mondancer mesmo, ela é muito rápida. O Vermax também, as manobras dele. Só que é isso, esse negócio de jogar o Ship Steal assim, confesso que eu achei muito legal isso de, tipo, ela acabou de domar o dragão e ela não tem controle completo do dragão. Achei legal, mas, tipo, seria legal não no contexto da guerra, porque é muita burrice. Enfim, foi uma ideia muito burra isso, de trocar as sementes pelo Ship Stealer. E esse lance dela voltar pro vale depois, como se ela não fosse ninguém, tá ligado? Tipo assim, cara, tu é filha do Daemon Targaryen, o rei consorte. Você faz parte da família real, que manda na porra toda. Cara, você tá com medo de quê, tá ligado? Pior que as filhas do Daemon, qual era o nome da mãe deles? Delas. Lei no Velaryon. Isso, o núcleo delas ficou muito fraco. Pra mim, todas essas crianças aí, muito. cara, dos negros, todas pra mim foi muito fraco. Todos. E, tipo assim, tem gente que gosta do Jace, cara, mas pra mim o Jace é aquela coisa, mano, é o carisma do elenco, porque até aquela que é a noiva dele, que eu esqueci o nome. Então, essa menina aí, até ela é carismática, mas só que tu vai ver o personagem, cara. O personagem, pra mim, é fraco. O Jace era pouco ele fez na série, sei lá. Esse elenco jovem dos negros, eu achei que os personagens dele foram muito mal escritos. Não peguei simpático nenhum. E o engraçado é que o Jack Harris, ele é um puta líder militar. Tipo assim, não é o melhor líder militar do mundo, afinal ele é um adolescente. Mas ele cumpre muito bem com o papel dele como líder militar no livro. E tanto que quando ele morre no livro, é uma perda, assim, gigantesca. Porque primeiro, ele é o príncipe herdeiro, e segundo, porque ele era um líder militar, tá ligado? Eu pensei que... E aí... E ele cumpre muito bem com o papel dele como líder militar no livro. Só que na série, ele só parece um adolescente rebelde que fazendo ambulantes e fazendo bestinho. Ele só faz bestinho. É isso. E aí, essa é a impressão que todo mundo tem, que conversa sobre, e essa é a impressão que todo mundo tem dele. Um adolescente rebelde, que não confia no discernimento da mãe, e decidiu tomar tudo sozinho e se fudeu. Assim, você não é tão empático assim com os Starks, mas eu pensava que o Jace... eu ia falar isso, né? Eu pensava que o Jace, cara, ele ia ser uma espécie... Não uma cópia, mas uma espécie de Robb Stark, cara. Algo do tipo, sabe? Um menino que é jovem, que tá ali querendo ir pra guerra, liderar, ser um líder natural das coisas e que acaba acontecendo essa tragédia. Eu pensei que ele ia ser um Robb Stark da Casa do Dragão. O que eu recebo é isso aí. É um adolescente mimado, burro, que morre por burrice. Adolescente tem que ser estudado pela NASA. Porque quando é pra fazer merda... Mas é bom, cara, chama nós. O fila da puta não consegue fazer uma conta de vezes. E pior que no livro, ele é uma espécie de Robb Stark, assim, ele é um puta líder militar, pra idade dele, ele é um puta líder militar mesmo. Ele é extremamente diplomático, porque ele consegue convencer o norte a se deslocar, cruzar o país inteiro pra ajudar a mãe dele, que inclusive é essa negociação dele no livro, que tem um puta efeito favorável pros negros lá no futuro. E na série tem aquela interação super rápida dele com o Cregan Stark lá. Eu ia perguntar sobre ele, que ele tá com a espada do Ned. Ele tem algum papel importante?
o Cregan, ele tem um papel muito importante, inclusive, tanto que tem um capítulo no livro que meio que só pra falar, narrar o período dele, tipo, a chegada dele e tal, que é a Hora do Lobo, que é assim, é muito, muito, muito importante. Tudo bem que eu pego um rancinho dele depois, mas enfim, ele admite que se não fosse ele, talvez o que acontece no final da dança não teria acontecido, porque ele é uma peça muito chave. Mas pena que eles chegam... a chegada deles é importante, ainda bem que eles chegam, mas meio que eles chegam tarde. Mas enfim, eles são muito importantes. O Craig é um personagem muito, 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 muito da hora. E eu espero que a série faça jus a ele. Mas voltando pro Jace, ele é tipo um Rob também. E é isso, o que a série fez dele um moleque mimado, desobediente, que morreu por pura desobediência e não por estar cumprindo Por o isso que papel assim, dele como ele líder morre, militar. ele morre daquela forma que é Infelizmente. trágica, né? Que, tipo, do nada e tal. Mas eu, cara, eu não senti nada, entendeu? Tipo, foi, pô, mano, o moleque morreu aí, umas flechadas, morreu, coitado. Sim. Mas. Mas sabe aquela. Flecharam Sabe quando você tem aquela morte de um personagem que você tá investido nele? É uma perda assim, significativa, que tu fica, pô, mano, agora fudeu, velho. Como que os. Sim. Por exemplo, o Jace morreu agora, tu vai pensar dessa forma, pô, os negros perderam o Jace, agora fudeu, eles perderam um grande membro, assim e tal, agora. Não. Tu vai pensar o quê? Ah, morreu um filho da Rhaenyra aí, mais um que morreu, mas tem o Daemon, tem os outros sementes de dragão ali. Vamos tomar Porto Real agora e na semana seguinte vamos postar stories, entendeu? História dos negros. Então, foda-se, entendeu? Foda-se. Sim. E o pior é que a série conseguiu tirar o peso disso, porque no livro tem todo um contexto, porque, enfim, rola o assassinato lá do filho do Aegon, o Jaehaerys, e aí a Rhaenyra fica preocupada, ela fala, porra, o Daemon fez uma merda e agora com certeza o Aegon vai querer vir atrás dos meus moleques. E aí a ideia dela já que os mais velhos dela estão envolvidos na guerra, ela vai mandar não é ela que tem a ideia, inclusive quem tem essa ideia é o Jaehaerys, que ele tem a ideia de mandar o Viserys e o Aegon da Rhaenyra pra Essos, pra eles ficarem lá, escondidos lá, até a guerra acabar. Beleza. E aí, nesse contexto, tá tendo bloqueio Velaryon, e eles colocam os moleques no navio, e eles estão indo pra Essos. Coincide do Exército Verde, da Frota Verde, com os aliados lá da Triarquia, chegarem quando os moleques estão indo. E aí o Jaehaerys se envolve nessa batalha aí, também pra salvar os moleques. Por isso que no livro é muito mais... Você sente muito mais a morte dele, porque ele morre tentando salvar os irmãos, e ele tá voando baixo porque ele tá tentando achar os irmãos, porque naquele conflito lá ele perde o navio dos irmãos, não sabe onde é que tá, e aí, como tá tudo arrebentado, ele fala, porra, meus irmãos estão no mar, vou ter que achar meus irmãos. E ele tá voando baixo pra isso, ele tá voando baixo pra achar os irmãos. Não porque ele desviou do dragão, da porra de um robô ovelha lá, que a outra não sabendo como lá, tá ligado? De onde é que veio esse dragão, por sinal? Jogado, mano, tudo jogado. nessa série parece que é acidental. Tudo é um acidente. É desleixo. Então, assim, são pequenas coisas que ele muda, que é o que o Martin fala, são efeito dominó, tipo, são pequenas coisas que você muda que tira o peso de coisas futuras, sabe? E é triste isso, você vê tipo, a obra do cara sendo tratada desse jeito. Tu falou que ele tava procurando, né, os irmãos na água e tal, voando baixo. Eu fico até imaginando, cara, se fosse bem feita nessa série, a direção, tipo, tá mostrando ele lá com o Vermax, olhando a água, voando baixo, todo aquele suspense. Aí do nada, mano, tá com uma flecha, mata dragão, o moleque cai na água, se fode. E assim, eu acho que seria muito mais impactante do jeito que foi, cara. Porque, além do mais desse peso dramático que você falou, ele tá lá querendo salvar os irmãos que são bebês, né, praticamente quase criança ali. E acontece essa tragédia, eu acho que seria um negócio muito mais épico, algo que a gente ia sentir muito mais do que foi feito ali. Não tem nem comparação. É nessa. Se não me engano, morre outro dragão no livro, na Batalha da Goela, que é o dragão dos bebês não lá. sei se é do Aegon, eu acho, se é do Viserys. Que o dragão ainda consegue salvar o moleque de uma situação lá, só que aí ele toma uma flechada, porque ele é um dragão muito novo, ele é bem pequenininho, ele mal aguenta carregar ninguém. Mas ainda assim o dragãozinho vai lá e salva o moleque, tá ligado? Então, assim, tirou tudo isso. E aí, tipo assim, só parece. É o que você falou, só parece uma grande baderna, assim, de barcos com adolescentes em seus dragões, queimando de forma inconsequente, porque o Shipstealer queima os navios, a frota Velaryon, a frota da Triarquia. E aí se mata, inclusive, parece que mataram um personagem, não sei se esse cara vai voltar, mas mata um personagem também que tem muita importância, que é o Tyrant Lannister lá, que a mulher empurra ele no mar. E esse cara tem uma puta importância lá no futuro, porque... Mano, pior, não sei se eu posso falar isso. Tu pode falar, ele pro João. À vontade, tá liberado. É porque ele é... Eu não sei se é ele ou se é o irmão gêmeo, mas eu acho que é ele, porque o irmão
o irmão gêmeo dele morre nas terras, na Riverlands lá, que a gente já mostrou ele morto, com a cabeça na lança lá. Mas ele vira o mestre da moeda, ele é o mestre da moeda, e aí uma estratégia do Aegon que não mostrou, não, mostrou na série sim, mostrou. Que eles dividiram o tesouro, o cofre da coroa. Parte eles mandaram pro Banco de Bravos, o Banco de Ferro, e a outra metade eles mandaram pra Lannisport, se eu não me engano. Dividiram o tesouro da coroa. E aí esse cara, esse Tyrant Lannister, ele é quando a Rhaenyra descobre isso, a galera quer resolver no diálogo e tudo mais, e aí mais uma vez entra a Rhaenyra, que eu amo, que ela fala, não vai ter diálogo porra nenhuma, vocês vão torturar ele até ele falar, cadê meu dinheiro? E aí, tipo, ele é muito torturado, a Rhaenyra manda arrancar o olho dele. Enfim, a Rhaenyra, tipo assim, ela tá só o ódio, a galera não, Rhaenyra, vamos resolver no diálogo, pô, ela porra nenhuma, tira o olho dele pra ele falar. Não falou, tira o outro, não falou, tira uma unha, não falou, tira um dedo. E aí esse cara fica destroçado, só que ele tem uma puta importância lá na frente, porque depois ele... Enfim, ele meio que se redime, entre várias aspas. Mas ele é bem importante e parece que a série só jogou ele no mar mesmo. E eu quero muito saber o que eles vão fazer. Um dos maiores defeitos dessa série, isso é desde a primeira temporada. Você tá falando dos Lannisters, aí tu falou também dos Stark e tal. Pô, adorei esses dois irmãos gêmeos que são burros pra cacete. Pô, pior que assim, Tem uns momentos ouro de comédia desse seriado, até no Game of Thrones original é muito bom. Parece uma sitcom, eu gosto muito Em Game of Thrones tem uns momentos de sitcom que são muito bons. Aliás, desculpa interromper geral, mas o episódio que o Jaime tira a arrancada da mão dele é muito engraçado. Sim. E recentemente o episódio foi dirigido pelo próprio Benioff. Muito bom. Sim. E eles fizeram um Jaime muito mais humano na série, inclusive. Eu despertei empatia pelo Jaime tipo, na série mais cedo do que nos livros, porque nos livros demorou tipo, muito tempo. Eu fui ter empatia pelo Jaime lá no final do Festim dos Corvos, que é quando ele é pego pela Lady Stoneheart e tudo mais. Eles humanizaram muito aliás, eles humanizaram os Lannisters muito mais cedo na série do que nos livros. A Cersei mesmo, só fui gostar dela no Festim dos Corvos, que é quando ela ganha o capítulo lá. Mas eu sempre achei ela uma personagem interessantíssima. A Cersei, pra mim, é uma das melhores personagens da saga toda. Assim. Aliás, eu ia te perguntar, Guigo, como é que os dragões morrem aos poucos? Então, tem a dança, né, que, tipo, acaba com os dragões e tem um evento durante o reinado da Rhaenyra, que meio que, tipo assim, putz, inclusive, eu acho que é um dos momentos mais tristes do livro. É muito triste, porque no livro é muito bem detalhado o que acontece e você fica imaginando a situação, é bem triste. E aí, beleza, começa um outro reinado de putz, pode falar mesmo, um grandíssimo spoiler. O João, ele pode falar tudo, né? Porra, cara, à vontade, a gente spoilou tudo de Dune. Pode falar tudo, tá 100%. Hein? Então fechou. Tem um reinado, começa... o final mesmo dos dragões é no reinado do Aegon III, que ele até ganhou a alcunha de A Desgraça dos Dragões, porque... Para contextualizar, que ano nós estamos? Não lembro. Lance de ano, não lembro. Porque, ó... ele é tipo o irmão, ele é o antepassado do Egg... Não. Porque, ó, tem o reinado da Rhaenyra, depois acontece uma parada lá que entra o Aegon II, e aí acontece uma situação com o Aegon lá, ele não é mais rei, e aí quem é coroado pra, tipo, acabar de vez com tudo é o Aegon III. Que, enfim, as pessoas da facção dos pretos falam, é o seguinte, ou vocês coroam esse moleque, ou a gente vai matar todo mundo, e aí pronto, não tem nada pra ninguém. E aí coroam ele como rei, e ele se casa com a Jaehaera, a filha do Aegon II. E esse Aegon II é filho de quem? O Aegon II é o meio-irmão da Rhaenyra, o usurpador. O lesadinho. Isso. É o meio-irmão da Rhaenyra. E aí, enfim, o Aegon é coroado, o Aegon III muito novo, inclusive, ele é tipo o Dom Pedro II deles, ele é coroado, tipo, muito novo. E, inclusive, tem um golpe, que é tipo um golpe da maioridade que ele dá, que é muito parecido com o Dom Pedro II. Muito parecido. Muito parecido mesmo, juro pra vocês. E aí, ele ganha essa alcunha da Desgraça dos Dragões, porque ele tem um puta trauma de dragão. Por, enfim, contexto de Dança dos Dragões. Com tudo que acontece na Dança dos Dragões e principalmente o que acontece no final da Dança dos Dragões. E aí ele tem pavor de dragão. E ele não permite que tenha dragões perto dele. Se eu não me engano, tem um dragão que fica na Fortaleza Vermelha, mas é um só. E aí, enfim, ele nega a manutenção pros dragões. Dizem que ele... O boato que tem dentro do universo é que ele
mandou envenenar os dragões. Mas também existe a teoria da conspiração dos mestres, que os mestres que odeiam magia e, enfim, tudo que envolva magia, envenenam os dragões, porque na teoria deles, os dragões são a encarnação da magia do mundo. Então, se não tem dragões, não tem magia. E aí tem um contexto. Só que aí os dragões começam a eclodir mais minúsculos, atrofiados, doentes, não duram muito tempo. E aí nos livros fala que o último dragão que eclodiu era deformado, atrofiado, e ele chegou no máximo do tamanho de um gato adulto. E aí esse é o último dragão que morre. Não demora muito e ele morre. E aí só quando a Jesus Cristo da Semana de Gelo e Fogo, né, a Daenerys volta, que acho que são 174... Não. Quase 180 anos depois de tudo isso que acontece nas danças, a Daenerys chega e traz os dragões de volta. Que inclusive, ao contrário da série, os ovos que a Daenerys recebe não são da Syrax, são da Dreamfire, que é a dragão da Rhaenyra. Inclusive, tu falou da Fire, teve outros dragões, né? Que não morreram num episódio que vai acontecer aí. Que ficaram livres, né? Que ficaram na natureza. O que aconteceu com eles? Eles brotaram ovos? O que foi? Então, fiquem aberto. Porque assim. Porque as coisas. Tem coisa que o Martin escreve que foi muito implícita. E aí, tipo, você tem que ligar os pontos pra entender o que aconteceu. Enfim. Por exemplo, a Asa Prata sobreviveu. E ela se tornou selvagem. Eu não lembro o lugar que ela ficou, mas ela se tornou selvagem. E o pessoal via ela roubando ovelha, roubando gado, essas coisas. E um belo dia ela sumiu. Ninguém sabe que fim ela teve. O Chip Steele também sobrevive. E ele também some. Dizem que ele vai pra Campina, mas ele é visto poucas vezes lá. E depois ninguém mais vê. O Canibal também sobreviveu. Enfim, sobreviveu alguns dragões. E aí, na própria lore, fala que os dragões sempre voltam pra casa. E aí, o pessoal antes achava que era a Pedra do Dragão. Só que, como nenhum dragão que, tipo, não tava em Pedra do Dragão, mas tava na Guerra de Westeros, sobreviveu, voltou pra Pedra do Dragão, a outra teoria é que voltaram pra Valíria, pras ruínas. Então, a teoria é essa. Até porque o Balerion, em um certo momento, quando uma das filhas do Jaehaerys rouba ele, eles vão pra lá. Tanto que o Jaehaerys proíbe qualquer expedição pra lá e tudo mais, porque acontece essa situação com a filha dele lá, que sai uns vermes de dentro da menina, e a menina morre agonizando e sai no fumaça, como se ela estivesse queimando de dentro pra fora, uma parada bem bizarra. A parada foi tão bizarra lá nas ruínas de Valíria que o próprio Balerion voltou machucado, e isso era tipo, porra, pra você machucar o Balerion, você tem que ser, assim, muito pica, porque o dragão, quanto mais velho ele fica, mais dura a pele dele é, e mais resistentes as escamas dele são. Então, e o Balerion era muito velho naquela época. Na época do Jaehaerys ele já era muito velho, porque ele é o único dragão que veio pra Westeros que já existia na época de Valíria. Tipo, no auge de Valíria ele já existia. Então ele era muito velho. E aí a teoria é essa, que os dragões que sobreviveram talvez tenham ido pra Valíria e ficado lá até morrer. E aí, tipo, eles morrem, talvez... Enfim, não sei o motivo pra eles morrerem, porque os dragões vivem muito tempo e crescem, nunca param de crescer. Mas tem gente que até que fala, eles sobreviveram e viveram muito tempo, só que não tem como, porque a magia do mundo acabou quando o último dragão Targaryen morreu, que foi no reinado do Aegon III. Então, e a magia do mundo só volta quando a Daenerys consegue trazer os dragões de volta. Então fica assim essa coisa, tipo, putz, pra onde eles foram, como eles morreram e tal. Tem essa parada em aberto. Eu, sinceramente, acho que isso é uma das coisas que o Martin não pensou quando ele escreveu o livro. É muito vago, né? Assim. É muito vago, porque se ele disser que eles sobreviveram por muitos anos, porque dragões vivem 300, 400 anos, ele vai entrar em contradição, porque então quer dizer, quando a Daenerys deu a luz aos filhos dela, ainda tinham dragões? Então, se tinham dragões no mundo, por que a magia sumiu? Se os dragões, dentro da própria lore do universo, são descritos como a magia encarnada. Então, assim, eu acho que talvez ele não tenha... Eu acho, né? Não sei. Talvez ele não tenha pensado nisso quando ele escreveu que os dragões sobreviveram. Mas os que sobrevivem são a Asa Prata, o Chip Stealer, o Canibal, e tem outro também, só que eu não tô lembrando o nome. Mas são os 4, eu acho, que sobrevivem. De um dos 3 dragões originais, a Rhaegar tá lá, e o Vermithor é uma das irmãs do Aegon? Não, o Vermithor, ele foi o dragão do Jaehaerys, do rei Jaehaerys I, do avô da Rhaenyra. Tá. Mas, se eu não me engano, ele eclodiu
Não sei se foi junto ou pouco tempo depois da Dreamfire. A Dreamfire eclodiu quando o Aegon chega em Westeros. Uhum. Ela é uma das mais velhas também, a Dreamfire. E no livro fala que ela é formidável. E ela é bem bonita mesmo. E ela é extremamente fértil, muito Ô, fértil, Igor, tu muito acha fértil. que nos Ô, próximos contos aí dos Cavaleiros dos Sete Reinos, tô nem falando da série, acho que na série também vai ter essa alteração, mas tô falando do Mate, quando ele for escrever. Tu acha que ele vai dar uma atenção maior pro ritual que o Dunk e o Egg eles tentaram fazer no final da trajetória deles, né? Os dragões. Ah, com certeza. Porque talvez seja Eu acho, sim. Inclusive, eu tava lendo sobre isso há uns dias atrás. Porque é no incêndio de Solar Estival que o Egg tenta. Faz o ritual lá, né? Com os ovos de dragão e tudo mais. Que surge a profecia, né? Que o Rhaegar nasce, surge toda aquela coisa do príncipe que foi prometido e tudo mais, e que coincide com a profecia do Azor Ahai e tudo mais. Então acho que eles vão dar uma atenção, ainda mais agora que tá óbvio, tá implícito, apesar do final de Game of Thrones ter sido uma merda, mas com House of the Dragon tá mais do que explícito que o Azor Ahai é a Daenerys, né? Porque com a visão lá do Daemon, tudo que é dito pra ele, falando que a linhagem deles vai reinar pra sempre e tudo mais. Então eu acho que eles vão dar uma puta atenção pra isso. Ainda mais que a HBO é Meu Deus, obcecado por essa profecia, né? eles são Então, obcecados, cara, mas o eu acho final da série é tão fudido. Tipo assim, parece que não existiu um Azor Ahai. Parece que. Uhum, Pra quê? sim. Pra quê? Sim. Morreu todo mundo. Eu vou ser bem sincero, eu acho que essa obsessão deles, atualmente pela profecia, é um grande arrependimento do que eles deixaram o D&D Mano, fazer no final de Game of eu- Thrones. Eu tenho acho que é certeza. muito possível deles voltar com um spin-off de Game of Thrones com sei lá, com o Drogon, com alguma porra aí, velho. Porque, não sei, Aham, alguma coisa aí. não duvido. Com certeza. Com certeza. Eu não duvido. Não duvidaria mesmo, tá? Duvidaria mesmo com esse lance de ressurreição e tudo mais. Porque no livro é meio que óbvio que se você for olhar pela visão, pela ótica dos sacerdotes vermelhos e do templo de R'hllor, que a Daenerys é o campeão dele. Ele escolhe ela como campeão, tanto. Inclusive, eu tuitei isso esses dias. O milagre do nascimento dos filhos dela tem uma forte influência dele, por isso que os dragões dela crescem tão rápido, e por isso que o fogo deles é tão destrutivo, justamente porque eles têm influência do Senhor da Luz. E tipo assim, por que ele não ressuscitaria o campeão dele O Jon e Snow, mais né? ressuscitou o Jon Snow, tá ligado? O que o Jon Snow faz, sabe? Uma parada que eu acho legal, que nunca tá implícito, eu tô me referindo ao seriado, obviamente, Uhum. mas essa questão das deidades e no segundo episódio da sexta temporada, quando a Melisandre pergunta ao Jon o que tu viu quando tu morreu, ele disse nada. E daí, obviamente, é magia é uma coisa literal, mas ainda tem essa questão meio, não diria agnóstica, mas é quase caótica. A magia é tão caótica ali. E que me leva a outro ponto. O filme sobre o Aegon Conquistador. Por sinal, vai ter o roteirista do Andor e do House of Cards. Sim. Um puta roteirista. Eu fiquei pensando assim, Igor e Vitinho, assim, o que tem nessa magia que tu me explicou faz muito tempo, talvez eles poderiam explorar nesse filme ou seriado, sei lá como é que eles vão falar, e que daí a magia estava num ponto tão exorbitante, sei lá, mega, poderoso, que nessa queda de Valíria toda a magia ficou completamente minada. Eu tô falando mais pro audiovisual, porque justificaria não tem o que tem nos livros. E de alguma maneira, linkando com todo o universo do Game of Thrones, justificaria essa questão da magia estar totalmente quebrada. Acho que talvez esse seja o principal motivo deles fazerem esse tipo de longa-metragem, eu acho. Sim. Esse lance da magia eu acho muito massa o jeito que o Martin constrói isso, porque ele fala que a magia no universo dele, ele compara até com, acho que a Roda do Tempo, né, que a magia ela é toda regrada, ela tem regras, de onde ela começa, até onde ela vai, eu acho que é algo assim. E alguém tem uma conversa com ele, com o Martin, não sei, e ele fala que a magia do universo dele é uma coisa completamente desenfreada e tal. E esse lance da magia com Valíria que você mencionou é porque, tipo assim, no livro, Valíria é meio que o centro do mundo, né? No auge dela. Então, tipo assim, todos os sacerdotes estão ali. Tem não sei quantos milhões de mil templos dentro da cidade. Então a magia rola ali dentro. Então ele era o centro da magia do mundo. Então quando Valíria acaba, meio que dispersa. E a magia meio que fica enfraquecida e tudo mais. Mas ela ainda existe, porque dragões ainda existem. E tem a Shaí também. Que, inclusive, essa coisa de que os dragões são a magia encarnada fica mais óbvio, mais claro, mais explícito ainda. Porque quando a Daenerys dá luz aos filhos dela, a Melisandre, do outro lado do mundo, ela sente que a magia dela voltou.
Porque até então ela tinha magia, óbvio, ela tinha poder, mas ela usava meio que, tipo assim, truques pra parecer que a magia dela tá realmente muito forte. Tipo, ela jogava pozinho no fogo, a fumaça mudar de cor, pra sair faísquinha e tudo mais. Depois que os dragões nascem, inclusive o cometa tá atravessando o céu. Depois disso, a magia dela fica ela não precisa mais desses artifícios. E aí, quando a notícia que supostamente alguém deu à luz a 3 dragões chegam até ela percebe, ela fala, gente, isso não é só um boato, isso é verdade, porque ela pensa com ela, né, pô, minha magia voltou e tal. E ela já entra em contato com a galera dela lá em Essos. Que inclusive o líder, o que é a outra parada que deixa claro que a Daenerys é o Azor Ahai, é porque o líder da igreja de Rollo, que é tipo, como se ele fosse o Papa, é tipo o Papa da religião do Deus Vermelho, ele fala que a Daenerys é o campeão de Rollo e ele começa a espalhar a palavra dela lá no lugar pra converter o pessoal e tudo mais. Mas a magia... E no seriado ela é uma velha que coloca aquele colar, ou a magia dela. Nos livros isso aparece ou é coisa da série? Tem esse lance do colar. Não, nos livros não tem isso, mas eu acho que talvez tenha, porque o pessoal no livro sempre eles focam muito na joia que ela tem no pescoço. E, por exemplo, a primeira aparição dela, eles estão num jantar. Tem isso na série também. E o mestre, que, tipo, odeia magia, como todos os mestres, tá odiando que ela tá ali e envenena o copo dela. E ele envenena o dele também, porque, tipo assim, eu vou morrer, mas eu vou levar ela junto. Só que quando ela toma, no livro, deixa claro que ela tomou. Ela sabia que estava envenenado, porque o Deus Vermelho mostra pra ela. E o Deus Vermelho fala pra ela, pode tomar. E ela vai e toma. E aí, quando a bebida passa pelo pescoço dela, a joia brilha. O rubi que ela tem brilha muito. E ela não morre, mas o cara morre. Então, assim, aquele colar dela tem alguma coisa. E todas as sacerdotisas usam o rubi em algum lugar. Pode ser colar, enfim, no cabelo, uma pulseira, mas ela sempre usa. Então, aquilo com certeza tem uma influência na aparência deles e tudo mais. Tem um outro cara. Não, eu pergunto isso porque se antes dos dragões e da Daenerys se sacrificar, não tinha magia, ela usava todo o ilusionismo, como é que, na lógica que eu tô montando aqui, como é que ela conseguiria manter a aparência dela, essa juventude aparente? Exato. Então, é o que me faz acreditar muito que o Rollo realmente existe ali dentro daquele universo, porque, assim, eu, Gabriel, sou o cara mais cético em relação ao Sete. A religião do Sete, pra mim, é o maior charlatanismo que tem ali nesse universo. Porque eu sou muito do que eu acredito muito. Eu acreditaria se eles agissem ali no universo. Só que você vê que eles não agem. Você nunca vê um milagre operado por eles. Mas o Rollo, ele é mais ousado. Ele ressuscita gente. Tá falando do Senhor da Luz. É isso, é o Rollo. Ele ressuscita gente. Ele faz a mulher parir uma sombra pra matar o irmão do cara. Ele ressuscita dragão. Enfim, ele é um deus muito mais ativo. E aí, tipo assim, a magia não existia no mundo, ela ainda existia, mas ela, tipo assim, não existia muito forte, assim, não de forma literal, tipo, ela tava dispersa, era uma magia muito fraca que existia no mundo ainda. Então, tipo assim, todos os esforços dela meio que estão no colar ali pra ela conseguir manter a aparência dela, talvez, porque tanto que é isso que eu imagino, porque tanto que ela não morre envenenada por causa do colar, então alguma parada tem ali no colar ainda. Talvez ela canalizasse todo o poder que ela tinha ali no colar em certos momentos. E ali, por exemplo, na hora de ter a previsão, ela meio que dispersava esse poder do colar pra ela conseguir ter as visões dela e tudo mais. Mas ela mesma comenta no livro que ela sente que a magia dela tá mais forte e ela pega todos os potinhos de pó que ela usava pra enfim, mudar a cor do fogo, mudar a cor da fumaça. Ela joga fora, porque ela fala, não preciso mais disso. Agora a magia voltou pro mundo e tudo mais. Os represeiros lá dos Starks e tal, quem é responsável por aquela coisa, por aquela árvore, né, que parece ser mais mágica, parece ter algo a ver com o corvo de 3 olhos, não sei se é algo divino. Que isso, cara, Cara, a história desses represeiros é muito da hora, porque é uma das poucas coisas que eu admiro nos Stark, que eles mantêm essa cultura antiga que eu acho sensacional. Porque ali os represeiros ali, tipo, desde que o Westeros, eles existem. Ali é o povo originário ali de Westeros, que são os Homens Verdes, que na série é aquele pessoalzinho que parece tipo uns gnominhos e tal, que parece umas crianças. Obrigado. Eles são o povo original de Westeros. E em House of the Dragon apareceu no episódio 2, aquele cara com chifre. E ali ele... Sim, parecia ele parecia... O que ele parecia da antologia? Um fauno, ele parece um fauno. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei que era, sei isso. lá, uma droga, uma visão, um negócio doido.
É porque aquela ilha que eles estão ali, ela fica no meio do Olho de Deus, que é aquele lago que fica em frente a Harrenhal. E ali é uma ilha que ninguém vai, porque dizem que ali só tem os Homens Verdes. E tipo, ela é uma grande floresta de represeiros, basicamente, a ilha Bem legal, é tanto referência. que chama Ilha de Caras. E aí ali tem muito represeiro. Muito represeiro, e o represeiro era tipo assim, eles comunicavam através daquilo ali, tipo, eu sou um homem verde que tá, sei lá, no norte, e o Vitinho é um homem verde que tá ali nas terras da coroa, e aí eu boto a mão ali pra dar um bom dia pra Vitinho lá, É tá o ligado? zap Era assim do. que tinha essa comunicação. E aí quando e aí quando chegam acho que são os primeiros homens, são os primeiros homens, quando chegam, que eles entram em conflito com os homens verdes e tudo mais, eles descobrem isso, que eles se comunicam através das árvores, e eles começam a cortar os represeiros. E aí isso começa. Mas os represeiros têm influência muito maior, além dessa da comunicação. Eles têm eu não tô lembrado agora, mas eles têm outras funções. E aí, enfim, eles começam a fazer o que o ser humano faz, né? Desmatar, destruir tudo que toca. E aí eles meio que entram em um acordo de paz. E aí meio que os homens verdes vão para um lado e os primeiros homens vão para o outro. Mas tem outro conflito depois lá, e que eles supostamente extinguem os homens verdes, mas os homens verdes ainda existem. E por alguma razão que eu não sei qual, acho que são as casas que eram adeptas à religião, as religiões antigas antes da chegada do. Enfim, acaba o conflito, mas todo mundo ali continua sendo adepto dos deuses antigos e mantém alguns represeiros nas fortalezas, nas regiões ali, até a chegada da Niméria, que é ela que traz esse culto a esses 7 deuses de merda que não fazem nada. E aí tem alguns lugares. Eles existem mesmo ou é só o Hollow aí que falou? Então, eu particularmente não acredito que eles existam, porque no livro eles não têm nenhuma manifestação assim. Igual o Roller tem, sabe? Porque o Roller ele é muito assim, tipo, galera, eu existo, tá? Te mostrar aqui pra vocês que eu existo, tá ligado? Eu realmente existo, eu tenho poder e tudo mais. Ele tem várias manifestações durante a série, durante o livro, mas os 7 deuses não. Eles não têm. Eles só são os 7 deuses mesmo. Opa, pessoal, tudo bem? Fechamos por aqui a parte 1 deste episódio maravilhoso que destrinchamos, zoamos e analisamos toda a lore de mitologia das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas não se preocupem que semana que vem continuamos esta análise fantabulosa. Até o próximo Caos na Matrix.